O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa. Estamos começando mais um programa Direto ao Ponto aqui pela TV Zoom, dando continuidade à nossa série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. Hoje eu tenho a satisfação de receber Juvenal Kondak, que foi ministro de Finanças do governo Rogério Cabral, e foi quando eu o conheci. E da mesma forma como a gente às vezes critica e é incisivo, eu faço questão de registrar que o Juvenal sempre foi um secretário que me atendeu, sempre que eu precisei de informação, situações às vezes de crise, né, Juvenal? O Juvenal lembra bem. Sempre foi uma pessoa muito acessível e por isso é uma satisfação te receber aqui para poder conversar contigo. Acho que é relevante para o pessoal de casa ter esse tipo de referência também a respeito da pessoa. Mesmo quando a gente eventualmente estava numa situação delicada, você nunca se furtou de me receber e de ser transparente comigo. Isso é uma coisa que eu valorizo, então eu te recebo hoje com alegria, Juvenal. Começando com a pergunta que é a principal para a gente. Quão sólida está a sua pré-candidatura? Qual é a chance dela se concretizar numa candidatura a prefeito? Como é que está a situação? Em primeiro lugar, Márcio, eu é que agradeço a oportunidade de estar falando aqui para os seus telespectadores, né? Para mim, oportunidades como essas é vital, importantíssimo, porque eu não sou uma pessoa popular, no sentido da palavra, aqui em Nova Friburgo. Eu tive essa passagem pela Secretaria de Finanças, né, mas é um trabalho muito interno, né, e nunca fui candidato a nada. Então, eu preciso realmente, se eu quero chegar à cadeira número 1, né, na Prefeitura de Nova Friburgo, eu tenho que me popularizar. Então, eu te agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você. Com relação à candidatura, eu estou muito tranquilo, porque essa candidatura me foi proposta pelo deputado federal Hugo Leal, na regional do Estado. E, junto com ele, estava o senador Harold de Oliveira. Então, esses são os dois que me propuseram que eu fosse pré-candidato e me asseguraram que, na convenção do partido, aqui em Friburgo, eu seria confirmado como candidato. Então, eu diria para você, com aliança ou sem aliança, Juvenal Kondak vai ser candidato a prefeito de Nova Friburgo. Legal, uma resposta incisiva. Juvenal, quem votar em você está votando em quem também? Eu sempre falo muito de grupo. Grupo, acho muito importante. A gente vê muita gente apostando totalmente em transferência de voto em Friburgo. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco, porque muita gente que elegeu governador por transferência de voto se arrependeu de ter eleito, no Rio, em São Paulo, em vários outros lugares. Eu acho que não basta a gente ter o apoio de alguém ou apoiar alguém para poder pleitear ser prefeito na cidade. O grupo, no meu entendimento, o grupo é uma questão muito importante e muito subvalorizada. Muitas vezes você vota numa pessoa e está elegendo outras sem saber. Porque é o grupo que chega junto, ninguém faz nada sozinho. Por mais que você não, eventualmente, como você disse, mesmo que seja sem aliança, você vai ser candidato. Quem está nesse grupo com você? Você está no PSD? Eu estou no Partido Social Democrático. Tenho muitas pessoas que foram ligadas ao grupo do Rogério Cabral, natural, a gente trabalhou lá na prefeitura. No Legislativo, nós temos apenas um representante, que é o Nani Nassif, né? E temos candidatos. Está com a nominata completa? Não, a nominata não está completa, até porque nós chegamos meio tarde aqui e tivemos algumas dificuldades com as mulheres, né? Nós tentamos convencer alguma delas a participar e até agora a gente não teve sucesso. Ainda né? tem espaço para diálogo nesse sentido ainda? Tem espaço, sim. Nós estamos tentando, porque como existe a proporcionalidade entre homens e mulheres,
nós precisamos das mulheres para completar a nominata. Se não for possível, nós vamos trabalhar com o que nós temos hoje. Uma nominata reduzida, né? Exato, com uma nominata reduzida. Por isso que é importantíssimo a gente pensar em alianças, né? Nós estamos conversando com alguns grupos políticos, eu não posso ainda te assegurar quem vai estar ao nosso lado, a não ser o grupo do PSD, e alguns remanescentes dos governos de Heródoto e de Paulo, né? Principalmente na questão do Heródoto, porque nós temos engenheiros, né, que trabalharam em projetos sonhados pelo prefeito Heródoto Bento de Mello e que eu vou encampar esses projetos no plano de governo, né? Evidentemente que atualizando as propostas, porque a vida evolui, né? As coisas evoluem, então eu não posso chegar aqui e prometer um VLT, porque é totalmente inviável, né, nas condições financeiras do município, mas quem sabe a gente pensar num BRS, num BRT, e é isso que a gente vai focar. Um plano, né, de mobilidade urbana? Um plano de mobilidade urbana que a gente consiga retirar essa quantidade gigantesca de ônibus circulando no centro da cidade e organizar o estacionamento, que já deveria ter sido feito há muitos anos. Então, são ideias como essa que a gente acha que vai melhorar o trânsito, vai desafogar, né? E melhorar a qualidade de vida do friburguense, que sofre hoje, né, muito com a precariedade, com a logística que nós estamos usando para fazer o transporte público. Sabe que a lei orgânica do município, ela incorporou essa... Foi uma sugestão que eu dei, na verdade, de que o estacionamento rotativo deveria ser condicionado a um plano de mobilidade urbana. Sim. Porque eu acho que o cidadão não pode ser duplamente penalizado. Quer dizer, ele não ter um serviço de qualidade, ele ser obrigado a ir trabalhar de carro e ter que pagar o estacionamento rotativo. Eu sempre achei que, dando a opção dele ir de transporte coletivo ou de ciclovia, o que quer que seja, sim, mas que ele tenha a opção de fazer uso desse transporte, e se ele vai de carro, vai porque quer, ele tem que pagar pelo estacionamento. Então, eu sempre achei que era uma coisa que tem que seguir esse ordenamento. Mas, sem dúvida nenhuma, o estacionamento rotativo é uma questão que tem que ser colocada em pauta. Só acho que antes a gente tem que melhorar essa locomoção da cidade para poder cobrar. Primeiro a gente faz e cobra. Ó, você tem condições agora de chegar na hora certinho, só vai pagar o estacionamento, só vai de carro se quiser. Então, você tem que pagar o estacionamento. Sem dúvida. Isso acontece nas principais cidades do mundo, né? Porque você, para entrar no centro da cidade ou para você circular, apenas circular, você tem que pagar e pagar um preço caro. Mas só que do outro lado você tem uma rede de transporte público de dar inveja, né? Então o camarada só vai tirar o carro da garagem se ele quiser. E aí ele tem que pagar por isso, né? Quer dizer, o particular pagando para o coletivo. Então o conceito é esse, quer dizer, se nós cobrarmos do particular, nós temos que, em contrapartida, dar a condição que ele tenha um transporte público decente. Juvenal, no período de pré-campanha, de campanha, a gente ouve muito populismo, muita gente falando, dinheiro tem, falta de gestão, se quiser fazer faz, se não roubar faz. Você esteve lá dentro e não faz tanto tempo assim. Você conhece as finanças do município, por mais que os últimos 4 anos tenham agregado números novos e nem sempre positivos à realidade que você conheceu, ainda mais agora no cenário de pandemia. Eu te pergunto, porque você é gabaritado para responder isso. Dá para fazer de fato? O que tem que possa fazer? Como é que você espera que o próximo prefeito encontre as finanças do município no início de 2021 e o que dá para fazer nesse contexto? Por exemplo, vou te dar uma situação. O funcionalismo municipal está muito empobrecido. Eu tenho visto isso de perto. Pessoas que não estão comendo carne, porque não dá, porque pagam aluguel e não estão... Eu conheço pessoas assim, do funcionalismo, que o nível de vida está caindo muito. Fala-se muito, sabemos que precisamos do concurso para a saúde, plano de cargos e carreiras, todo mundo fala. O que dá para fazer com o passivo trabalhista que o município vai herdar, com os precatórios, com toda essa condição de pandemia? O que dá para fazer de fato? Eu gostaria de ouvir comprometimentos e promessas de uma pessoa que é responsável e não de uma pessoa que é populista. O que dá para fazer, Juvenal? Olha, Márcio, nas condições de hoje, muito pouco.
Eu não estou prometendo absolutamente nada a ninguém, até porque o orçamento de Friburgo, que gira aí em torno de 500 milhões de reais, é insuficiente para você atender uma folha de pagamento de 6 mil, quase 7 mil funcionários, contando os penduricados que tem lá dentro, né? Destinar verbas exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal para a saúde, para a educação, né? E atender essa rede de assistência social que nós temos com subvenções, porque se nós não fizermos isso, o serviço público vai ficar sobrecarregado. Então, a expectativa que eu tenho é muito parecido com o que aconteceu na recessão de 2015, 2016, que a gente tenha uma transferência do particular para o público. Eu explico isso, famílias que deixam de pagar o plano de saúde vão ser obrigadas, né, a ir para o SUS. Famílias que têm filhos em escolas particulares que, por necessidade, empobrecimento, como você falou, terão que passar para a rede pública. Então, no momento em que a gente imagina que a arrecadação possa ser afetada, que já é insuficiente para atender às necessidades da cidade, você ainda vai ter uma sobrecarga no serviço público. Imagina a assistência social se nós tivermos mais gente desempregada, porque nós estamos vivendo um momento agora fantástico, né, de anestesia no país. Você tem aí essa distribuição farta de R$600, que não é muito dinheiro, mas isso distribuído pelo país todo, né, melhora a situação da economia, né? Você tem saques de fundo de garantia que estão sendo aprovados, você tem empréstimos que não chegou para todos, mas chegou para alguns. Então, a gente está vivendo essa anestesia na economia do país, do Estado, do município. Mas nós vamos ter que encarar a realidade. Isso está sendo feito com dívida. A conta vai chegar. Né? E nós vamos pagar isso lá na frente. Então, eu vejo uma sobrecarga muito grande em cima do serviço público no momento em que nós não vamos ter uma arrecadação suficiente para atender todo mundo, essa sobrecarga. E acresce a isso, Márcio, que Friburgo vem empobrecendo há muitos anos. Não é um problema de agora, não é um problema da pandemia, né? Eu costumo dizer que eu saí dessa cidade com 18, 19 anos para fazer faculdade no Rio, e depois de lá eu ingressei na minha vida profissional. Então, eu deixei Friburgo, que era o glamour da Serra, era a princesinha, né? Uma qualidade de vida excepcional. E, na minha volta, eu encontrei uma cidade, um município empobrecido do ponto de vista político, econômico e social. E não sou eu que estou dizendo isso. Se a gente olha os números do IBGE, você vai observar que Friburgo hoje, em comparação com as nossas co-irmãs aí, Teresópolis e Petrópolis, nós somos a cidade mais pobre da Serra. Não é? Se você pegar o salário médio, digo ainda, IBGE, o salário médio da massa de pessoas empregadas em Friburgo é de 1,9 salário mínimo. Você tem em Teresópolis 2,2 salários mínimos como média. Petrópolis está lá na frente, Petrópolis tem uma situação excepcional. Se você pega o PIB per capita de Friburgo, é R$27 mil ano. Teresópolis está com 29 mil ano. Petrópolis, como sempre, está lá com 42, 43. Então, esse processo de esvaziamento e de empobrecimento, ele é contínuo e vem de muitos anos. E esse dinheiro está concentrado também, né? Pois Essa você... Uma realidade muito concentrada também. Quando Esses você... números não são piores porque tem gente com muito. Né? Exatamente. Quando você fala R$27 mil per capita, é porque tem gente pouca lá em cima, no topo da pirâmide, e uma grande maioria recebendo muito pouco. Você mencionou o funcionalismo público. Grande maioria desse pessoal está a nível do salário mínimo. Tem gente que está recebendo abaixo do salário mínimo e você dá uma gratificação para complementar, para ele chegar no mínimo.
E isso é a grande maioria. E foi uma surpresa muito grande eu ter passado esses 4 anos lá no governo, porque, apesar disso, tem gente muito boa, trabalhando, vestindo a camisa, honesto, entendeu? Recebendo esse salário miserável que a prefeitura está pagando. São as pessoas que, de fato, carregam o piano. Eu vou te interromper brevemente para um assunto com intervalo, mas não perde o fio da meada, porque acho que o foco, naturalmente, da entrevista contigo é muito econômico, naturalmente. Não é só isso, mas é uma pessoa que tem o conhecimento dessa pasta econômica da cidade, e acho que a recuperação econômica de Friburgo, naturalmente, é uma questão muito atrelada à sua pré-candidatura. Então, a gente continua desse ponto no segundo bloco. Continua com a gente, porque tem ainda muito para a gente conversar. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Bom, amigos, estamos de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco, recebendo hoje Juvenal Kondak, pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo pelo PSD, que eu interrompi brevemente quando estava falando um pouquinho sobre dando realmente uma visão bastante real do que é a nossa situação financeira. Juvenal, por que, no seu entendimento, Friburgo está em desvantagem? A minha opinião, eu já te antecipo, eu acho que Friburgo tem uma crise, sobretudo, de autoestima. Acho que se a gente chamasse Friburgópolis, Teresópolis, Petrópolis, a gente estava no bolo, mas assim, o friburguense da minha geração e de gerações mais novas que a minha começam a reproduzir aquele discurso: Friburgo não tem nada, tem que ir embora daqui. Eu sinto falta de autoestima na cidade. E acho que isso se reflete, sim, na nossa economia, no meu entendimento. Porque a gente não consegue falar, por exemplo, em um projeto um projeto mais ousado em Friburgo atualmente. Então, você tenta falar em um projeto ousado, todo mundo, mas e saúde, mas e educação? Sabe, parece que ficou um pecado sonhar, um pecado sonhar grande, pensar alto. E eu queria te ouvir, não quero que você continue de onde você estava falando, mas qual a sua visão de onde isso pode ser saneado? Porque 500 milhões é bastante dinheiro, obviamente. Existem, não vou dizer ralos aí, eu acompanhei, cobrindo jornalismo, muito dinheiro que se perdeu em situações que não prosperaram. Mas a saúde, por exemplo, não fatura todos os serviços que ela presta. O que você pode dizer para a gente em termos de sanear e de como, eu suponho que recuperar a economia da cidade seja uma das suas principais bandeiras, expertises, enfim. O que você pode falar para a gente, continuando onde você estava, como melhorar esse quadro? Bom, sem dúvida nenhuma, você tem que pensar nos gastos que nós estamos tendo com a saúde do município, né? Um município que investe da forma que Friburgo investe na saúde, né, e tem o retorno baixíssimo, é uma avaliação horrorosa por parte da população, tem alguma coisa de errado. Para que a gente pudesse falar com o pé no chão sobre esses problemas, a primeira coisa que nós temos que fazer é informatizar a saúde, para ter dado, para ter informação consistente, para você poder tomar as atitudes, as ações que são necessárias. Você não pode impunemente jogar 35%, 40% da sua receita corrente líquida em saúde, quando a lei de responsabilidade fiscal manda colocar 15%, né? E ter o retorno que nós estamos tendo. Então, quando você destina mais dinheiro para uma determinada secretaria, e aí nós estamos falando da saúde, você tem que desfalcar as outras. Então, talvez o buraco da cidade, a estrada vicinal que não está sendo cuidada, tenha o efeito do mau gasto que você está fazendo na saúde. Porque se você estivesse investindo na saúde, estivesse tendo retorno, a vida em primeiro lugar e nós vamos em frente, vamos pagar o preço. Mas, infelizmente, nós temos, por suposição, porque nós não temos essa informação, né, de que provavelmente nós não estamos faturando todos os serviços que nós estamos prestando para 12, 13 municípios aqui nos arredores. E quando a gente recebe esses serviços, a gente recebe por uma tabela SUS,
que está totalmente defasada. Então, um procedimento que você faz, e eu posso falar, por exemplo, da radiologia, porque o meu irmão trabalhou lá dentro e sabe, e me passa as informações. O Hospital Raul Sertã ainda trabalha com aquele filme preto, com aquele revelador, entendeu? É um procedimento totalmente ultrapassado, né? E que certamente, e aí a gente precisa confirmar isso com dado, com informação, mas certamente esse procedimento custa muito mais caro do que a remuneração que a tabela SUS te dá por esse trabalho, né? Quem é que paga a diferença? Se fosse numa empresa privada, que você trabalhasse com um preço de venda abaixo do seu custo, você ia à falência. A saúde, por ser pública, ela não vai, mas o erário municipal tem que entrar e colocar esse dinheiro a mais, né, para cobrir esse procedimento. E aí quem está pagando a conta é o contribuinte de Nova Friburgo. Então, eu acho fundamental para a gente começar a colocar esse orçamento em ordem, é a gente informatizar a saúde. Lamentavelmente, o edital que foi lançado aí há pouco tempo foi brecado pelo Tribunal de Contas do Estado, porque isso, uma licitação justa, honesta, para a saúde é vital para as finanças do município, né? Então, eu acho que Friburgo tem saído assim, nós temos uma economia diversificada. Mesmo agora, na pandemia, nós tivemos lá na agricultura, eu vivo lá, minha origem é da agricultura, o pessoal perdeu muito dinheiro de início, porque, como parou os bares, os restaurantes, as pousadas, aquele pessoal que produzia folhas, e no terceiro distrito isso é predominante, perdeu muito dinheiro, porque teve que jogar fora. Quem tinha não leva salada, não leva folha, né? Infelizmente. Então, houve realmente, de início, uma grande perda, mas já estamos nos reequilibrando de novo. Então, eu acredito muito na agricultura familiar de Nova Friburgo. Nós tivemos um desastre muito grande em Vargem Alta, com as flores, porque de um momento para outro você parou completamente a venda de flores, né? Festas, casamentos, até velório. Você hoje está proibido de usar flores. Então, esse pessoal perdeu muito dinheiro. E é uma indústria muito forte na cidade, né? Pois é, isso é uma... então, para Vargem Alta, a gente está pensando em trabalhar aquele grupo de produtores para que eles dividam um pouco o risco e passem a trabalhar com plantas em vasos. Porque a flor de corte, você cortou 2, 3 dias depois, você não colocou no mercado, é prejuízo. Você tem que jogar fora. O vasinho, ele responde, ele fica lá. A plantinha vai se desenvolver e provavelmente se ele venderia por 5, hoje, daqui a 2 semanas ou 3, se a planta estiver mais bonita, ele vende a 10, a 15 e não perde. Então, são ajustes dessa natureza que nós precisamos fazer. O setor turístico praticamente parou na cidade, né? Você vê com essa questão aí da pandemia, os hotéis parados, restaurantes, bares. Conduzimos muito mal essa gerência da pandemia, tá? Eu acho que nós deveríamos ter dado um show de gestão nisso aí, para mostrar ao nosso cliente potencial, que é aquele cidadão que mora no Rio, na Baixada, em Niterói, que ele poderia botar a família no carro e vir com toda a confiança para Friburgo, que ele ia encontrar um restaurante aberto, tomando todos os cuidados com relação à higienização, álcool, distanciamento, quer dizer, e nós entramos num processo de abre, fecha, bandeira vermelha, amarela, entendeu? Teve semana aí que na sexta-feira nós estávamos com uma bandeira bem light, na segunda-feira estava vermelha. Quer dizer, quando o nosso cliente potencial tem essa informação, ele prefere botar o pé no freio e ficar em casa. Eu não vou subir a serra para correr risco.
Então, nós temos uma oportunidade muito grande na área de turismo, até porque as famílias com poder aquisitivo vão diminuir as suas viagens internacionais. E tem uma pesquisa muito clara aí dizendo que as viagens serão em torno de 300 quilômetros da residência dele. Isso, para Friburgo, é um negócio fantástico. A região metropolitana do Rio está pertinho. Né? Exatamente. Nós temos um mercado fabuloso aí, e disposto a viajar e provavelmente tendo que viajar, porque ele não vai correr o risco de botar a família no avião para ir para o exterior. Felizmente, nosso metal mecânica está equilibrado. Tem espaço para grandes projetos numa realidade como essa, João? Pois é, dentro do orçamento municipal, com recursos da prefeitura, não. Nós vamos ter que trabalhar muito a nível de governo do Estado, governo federal, ministros, secretários e políticos, deputados federais e estaduais, para angariar recursos. Iniciativa privada também? Exatamente, para angariar recursos para a gente trazer para Friburgo. Infelizmente, quando a gente fala do empobrecimento social, político, né, a gente tem que dizer isso também da classe política. Nós somos um colégio eleitoral com cerca de 130, 140 mil eleitores inscritos. Nós hoje não temos um deputado estadual na Alerj. Eu nunca vi isso em Nova Friburgo. Nos meus tempos áreos de Dante Laginestra, Amâncio, Feliciano, nós tínhamos 2, 3. Nós somos polo de uma região, 12, 13 municípios. Nós tínhamos que ter pelo menos 2 representantes lá na Câmara Federal defendendo a gente. A gente hoje tem um que já se distanciou até de Nova Friburgo e da região, porque trilhou um outro caminho político, né, por opção. Então, nós estamos totalmente desagradecidos, totalmente empobrecidos por isso. Ou seja, as administrações que passaram por Friburgo não pensaram no grupo, como você falou, não pensaram em fazer gente, né, e que pudesse ocupar todos esses espaços, e que para nós agora seriam fundamentais. Existe um vácuo de liderança nítido, né, e também uma falta de continuidade. Isso. Você não consegue em Friburgo fazer um projeto atotalmente de 20 anos. É uma coisa muito delicada isso, muito complicado. É porque, infelizmente, os políticos estão sempre pensando na próxima eleição, né? Isso é a realidade de Nova Friburgo. Então, nós temos que quebrar isso aí. Eu acho que a gente precisa, primeiro, estancar esse processo de empobrecimento e realmente ter projetos que a gente possa começar a ver de novo um ciclo de crescimento em Nova Friburgo. Temos mais 2 minutinhos só de programa, e uma pergunta que eu acho que é importante de fazer. A sua capacidade técnica já foi testada, aprovada, a população tem condição de avaliar, e a minha avaliação é positiva diante do que eu vi você fazendo no governo Rogério Cabral. Tive vários momentos de crítica ao governo Rogério Cabral, mas a parte de finanças foi muito bem conduzida por você e sua equipe, e sempre foi, como falei, muito transparente comigo. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você se sente pronto? Primeiro, você não precisaria estar sendo candidato, você leva uma vida bastante confortável aqui em Friburgo. Você se sente pronto para esse jogo político? Porque a sua capacidade técnica a gente conhece, mas o jogo político, as coisas erradas com as quais um prefeito tem que lidar, os vícios que se acumularam ao longo dos anos. E essa é a última pergunta que eu te faço, depois você tem aí 2 minutos para falar com o pessoal de casa. Você se sente pronto para isso? E por quê? E por que se aventurar com a vida legal que você leva aqui na cidade? Pois é, Márcio, eu acumulei, através da vida, sem falsa modéstia, uma experiência muito grande na iniciativa privada, né? Eu enfrentei desafios de complexidade assim alta, né? Eu tive essa oportunidade no serviço público. Eu me surpreendi até com o serviço público, né? Por encontrar realmente pessoas de alta qualidade trabalhando, ganhando pouco, entendeu? Então, eu acumulei essa experiência do privado e do público, né? Eu acho que qualquer um que sente naquela cadeira tem que ter um grupo em torno que pense
e haja da mesma forma que o prefeito, né? Então, é impossível você trabalhar numa empresa, vamos chamar a prefeitura de uma empresa com 6.000, 7.000 funcionários, sem ter uma equipe muito profissional, muito interessada, que goste de Friburgo, entende? É isso que eu estou pretendendo. Por enquanto, a gente não fez nenhuma aliança, mas as alianças que a gente fizer vão ter que pensar do jeito que nós estamos pensando. Não vai chegar amarrado? Se chegar... Não, eu acho que não. Eu não tenho nenhum interesse em estimular uma carreira política para mim e tal, mas eu acho que nós temos que fazer uma renovação na cidade trazendo cabeças novas, gente nova, entende? Porque o que a gente está vendo aí é que não está dando certo. Sim, entende? Isso é inegável. Então, a gente tem que tentar um outro caminho. E nós vamos tentar esse caminho através de pessoas e pessoas novas, diferentes da que nós estamos assistindo e vendo aí, lamentavelmente, a cidade abandonada, largada, a saúde sob severas críticas. Enfim, qualidade de vida que nós estamos perdendo em Nova Friburgo. Fernando Kondak, eu te agradeço muito por ter aceitado o convite. Foi bem em cima da hora dessa vez. Sei que você teve que alterar sua agenda para estar aqui. Eu agradeço muito por isso. E eu sinto que meu papel é também dar testemunho das coisas que eu vejo, porque eu sou uma pessoa correta, eu não sou corrupto, não aceito nada de ninguém. Então, eu me sinto realmente na condição de comunicador, de informar a população, e a sua voz é uma voz que eu espero que seja ouvida, seja na condição de prefeito, seja na condição de um conselheiro, seja como for, como a população escolher. Mas a sua voz é uma voz que, no meu entendimento, precisa ser ouvida, e por isso uma satisfação te receber aqui. Te agradeço mais uma vez. Espero que tenha sido produtivo, tenha sido, enfim, válido para o pessoal de casa conhecer mais um dos nossos pré-candidatos. E a gente continua aqui com o nosso programa na semana que vem. Espero vocês lá. Até lá.